Agora nós vamos falar sobre emagrecimento, porque sempre tem muitas dúvidas sobre o tema, né? São muitas dietas, dicas nas redes sociais e promessas de resultados rápidos, mas nem tudo funciona de verdade. E afinal, o que realmente importa para emagrecer com saúde? Para esclarecer essas dúvidas e trazer orientações seguras, eu recebo a nutricionista Leire Riboli. Leire, seja muito bem-vinda aqui para falar com a gente sobre esse assunto que cada vez mais gera mais polêmicas, né? Porque surgem muitas informações, está todo mundo meio confuso no que diz respeito ao emagrecimento, né? A gente sabe hoje que tem medicamentos, e aí quando eu vou te perguntar, existe uma fórmula rápida para emagrecer? Boa tarde. Boa tarde. Então, fórmulas rápidas, né? Elas funcionam, sim, a curto prazo, né? Agora tem as canetas emagrecedoras, né? Sim. Estão na moda, as famosas, todo mundo usando. Mas a gente tem que entender que se eu não tiver uma mudança no meu estilo de vida, esse emagrecimento ele não vai se sustentar a longo prazo, né? Então, qualquer medicação, qualquer dieta que eu fizer, ela precisa vir acompanhada de mudança de estilo de vida, porque senão eu vou recuperar esse peso que eu perdi, né? A longo prazo ele volta. O que seria um estilo de vida, não dá para dizer ideal porque tem pessoas para pessoas, mas no geral, assim, o que seria um estilo de vida saudável? Então, vocês falaram antes sobre o exercício, né? Então é algo que não pode faltar na rotina das pessoas. A gente precisa fazer atividade física para fortalecer o nosso corpo, para ganhar massa muscular, né? Quanto mais massa magra a gente tem, quanto mais músculo a gente tem, maior é o nosso gasto calórico em repouso. Então, mais calorias eu gasto em repouso. Quando eu estou aqui sentadinha, eu estou gastando calorias, mas se eu tenho mais músculo, eu gasto mais. Então, uma pessoa que tem uma quantidade maior de massa magra, ela vai conseguir se manter com esse peso estável a longo prazo. E a alimentação, né? Então, as pessoas, elas têm o hábito, o costume de organizar, melhorar ali a alimentação. Vou comer fruta e verdura quando está de dieta. Mas não pode ser assim, né? Comer fruta, verdura, legumes é o estilo de vida, é assim que tem que ser para sempre, né? Não tem prazo de validade. Né? Eu não posso começar e terminar uma dieta, tem que ser para sempre. Esse que é o mais difícil, né, de manter. Você falou de fruta, verdura, tem uma alimentação, o que não pode faltar numa alimentação para quem quer emagrecer? A gente estava ouvindo falar muito sobre cálculo de proteína, as pessoas estão meio neuróticas com isso agora, né? O que não pode faltar para quem quer emagrecer? Então, as pessoas estão focadas muito na proteína, né? Mas elas esquecem do básico, que são os micronutrientes. Então, a gente precisa, sim, da proteína, ela é essencial, ela é fundamental, mas eu preciso pensar muito mais nos vegetais, nas frutas, nas verduras, nos legumes. A recomendação que a gente tem para consumo de fruta, verdura e legume, pelo menos 3 frutas ao dia. E aí as pessoas ficam, não, preciso comprar não sei o que com proteína, esse leite tem que ter mais proteína, vou comprar uma barra de proteína e tudo é proteína. Meio louco com isso, né? E aí não come uma fruta, né? Aí verdura e legume fica esquecida. Ou compra e fica lá na geladeira, né? Quando vê, apodreceu. Então, o básico, fruta, verdura e legume, não pode faltar. Pensa assim, quando for montar teu prato, metade dele, no mínimo metade dele, tem que ser verduras e legumes, tá? Vegetais variados. E aí, 3 frutinhas ao longo do dia. Eu acho que esse é o básico, assim. Esses seriam os micronutrientes que você citou? Entre os micronutrientes. E você falou, né? 3 frutas. E a quantidade de verduras e legumes é isso, metade do prato? Ou dá para também ter uma noção com quantidades, alguma coisa assim? Se a gente somar fruta, verdura e legume, tem que fechar em torno de 600 a 800 gramas de vegetais ao dia. Tá? Então, se eu colocar 3 frutas, 100 gramas por cada fruta, deu 300. Metade do prato ali no almoço e no jantar, fechou. Né? Então, você coloca ali uma saladinha, umas folhas, uma cenoura, um pepino, né? Não precisa assim, sempre ter coisas diferentes, né? Prefere o que está na época, né? Sim. A época do caque, a época do pêssego, essa época mais barato, inclusive, mais barato, né? mais nutritivo, tem mais nutrientes, tem menos agrotóxico, né? A Leire vai continuar com a gente, né? E depois a gente vai falar um pouquinho de suco até, que ajuda na desinflamação e desintoxicação do corpo também para emagrecer, que é o nosso papo aqui. Até já. De volta com o nosso Ver Mais, a gente segue nesse bate-papo super importante sobre emagrecimento com a nutricionista Leire Riboli. E agora, além de dar dicas, né, e além de todo o papo que a gente ainda quer continuar sobre emagrecimento, nós vamos falar sobre sucos que podem ajudar nesse processo de forma saudável e equilibrada. Leire, quais são esses sucos que você trouxe para a gente direto ao assunto já aqui e como é que cada um deles funciona no nosso organismo? Certo. O vermelhinho é o suco de beterraba. Por que eu trouxe o suco de beterraba?
Pensando em emagrecimento, a gente não pode deixar de lado a atividade física, né? E a beterraba, ela possui uma substância chamada óxido nítrico, que é uma substância vasodilatadora, ou seja, ela vai melhorar o fluxo sanguíneo e vai te dar mais energia. Então, os nutrientes, eles chegam mais rápidos lá para as células, chega mais oxigênio para a célula. Então, ela vai te dar aquele up para o exercício. Então, para o emagrecimento, né, a gente precisa de energia para treinar. Não posso ficar sem treinar quando eu estou nesse processo. Então, o suco de beterraba, ele é ótimo. E ele é feito só beterraba e? Beterraba, laranja, mel e tem limão também. E pode colocar uma pitadinha de gengibre. E é pouco de beterraba, então, né? Porque a beterraba ela é forte, né? É, uma beterraba, se for muito grande, meia beterraba, 100 gramas mais ou menos, né? Mas ela tem que ter, você tem que tomar pré-treino, né? Então, 1 hora mais ou menos antes do teu exercício, toma. E a gente não pode se esquecer que ela começa a ser ativada na boca. Então, você não pode tomar e já escovar os dentes, por exemplo, chupar um chiclete, porque senão você anula o efeito. Então, aqui na boca a gente tem bactérias que começam a utilizar esse óxido nítrico. Então, eu preciso tomar 1 hora antes do treino e não escovar os dentes. E pode ser de manhã? Para quem quer energia pro dia? Jejum, ou é obrigado a treinar depois? Não, Por exemplo, eu e a Mauri, que a gente acorda de madrugada para trabalhar. Ótimo! A gente pode tomar o suquinho, é claro, demora um pouquinho para escovar o dente, vem trabalhar. Dá uma energia pro dia assim também? Ótimo, vai te dar energia, você pode tomar ele porque ele vai te dar um up, né? Ele vai melhorar a circulação também, você fica muito tempo em pé, ele melhora a circulação sanguínea também. Então, é uma ótima fonte de nutrientes, vai ajudar o intestino também, né? Então, pensando já nos próximos sucos, a gente precisa de um intestino saudável para emagrecer. Então, se o meu intestino não está legal, eu vou ter dificuldade nesse processo de emagrecimento. No intestino, a gente absorve nutrientes. Se o intestino não está legal, vai dificultar a absorção dos nutrientes, né? Então, tanto o suco de beterraba quanto os outros sucos, eles são pensados nisso também. Em fazer um detox, em ajudar... Não é o suco que vai fazer detox, né? Quem faz o detox é o fígado e o intestino. Mas esses nutrientes ajudam a eliminar as toxinas, eles são diuréticos, então eliminam os líquidos, né? O que tem nesse verde Esse aqui? é a couve, né? O famoso. O suco verde. Não pode faltar. Abacaxi, couve. O abacaxi, ele tem uma enzima chamada bromelina, que ela ajuda na digestão das proteínas. Então, se você está numa dieta aí um pouquinho mais proteica, a bromelina ela vai ajudar a digerir as proteínas. E aí você não vai ficar pesado, sabe? Com aquela sensação de estufamento. E esse é um suco de kiwi. O kiwi, ele está nas novas recomendações de constipação. Então, ele é um tratamento para constipação. Então, kiwi, todos os dias, 2 unidades ao dia, ele vai ajudar para essas pessoas que têm esse intestino mais ressecado, né? E eu já ouvi dizer que ele também dá uma relaxada ou não? Também, ele tem magnésio. Como se um calmantezinho natural, assim. Ele ajuda à noite, então toma à noite. Vai ajudar no intestino e vai ajudar para dormir também. E aqui tem kiwi o quê? Kiwi, limão, gengibre e água de coco. E esse é aquele suco verde, né? Couve, abacaxi, limão. Coloquei gengibre em todos, que gengibre é anti-inflamatório. Então, a gente tem que pensar que uma pessoa que está acima do peso, que tem excesso de gordura, ela está inflamada, ela está produzindo toxinas ali pró-inflamatórias. E o gengibre, ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório. Então, você pode usar, assim, todos os seus sucos, que ele vai auxiliar nesse processo. Que legal. Olha só, a gente falou no começo da entrevista, lá no outro bloco, sobre muita coisa que acontece nas redes sociais hoje, né? Qual é o maior mito ou qual é o maior perigo que existe hoje para as pessoas nas redes sociais em relação ao emagrecimento? Eu acho que, assim, a gente está vendo muita desinformação. Muita gente falando... Besteira. Né? Você passa lá e aí você vê, todo mundo é entendido hoje em dia, né, do assunto. Você vê um engenheiro falando de dieta, você vê um esteticista falando de dieta, você vê ou uma pessoa que não é formada em nada falando de dieta, né? Porque eu fiz e para mim deu certo. Mas eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo e a população, cada um é diferente, né? Então a gente não pode generalizar. Se deu certo para mim, vai dar certo para você. Isso não existe, né? Claro que existe um padrão, né? Eu preciso fazer uma dieta saudável, com déficit calórico para o emagrecimento. Se precisar de medicação, o médico vai prescrever. E aí a gente está vendo, assim, as pessoas comprando... o amigo está vendendo, pegou com alguém, né? Então, isso é um perigo, né? Pensando, assim, a longo prazo, se você fizer qualquer dieta ou tomar medicação sem acompanhamento...
pode prejudicar lá no futuro. E que tipo de alimento que a pessoa, no geral, eu acho, né, que quer ficar saudável, mas principalmente para quem quer emagrecer, que a gente pode dizer que precisa cortar? Cortar? Ou não é tão radical assim? Então, a gente precisa pensar assim, ó, como que é o padrão da alimentação, né? Se o meu padrão da alimentação é sempre alimentos processados, ultraprocessados, eu compro tudo pronto, é hambúrguer pronto, é lasanha pronta, é pizza pronta. Esse tipo de alimento a gente deve evitar. Não é proibido, não posso comer. Mas, como eu falei antes, né, a base tem que ser verdura, legume, comida de verdade. Né? Então, se a minha base tá legal, eu como comida, como arroz, feijão, como carne, como salada, como fruta, esporadicamente entrar um desses alimentos não tem problema. Mas, assim, alimentos muito processados, eu acho que é o que realmente a gente precisa, assim, deixar de lado quando começa esse processo, né? Bolachinha recheada, nuggets, né? Esse tipo de alimento, evitar ao máximo. Né? Não que é proibido, mas quanto menos aparecer... A gente veio falar isso logo depois da Páscoa, né? Que todo mundo ganhou um monte de chocolate. Mas é bom já dar um susto, assim, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma vez alguém disse pra mim assim, ó, é melhor comer um monte de chocolate uma vez só do que um pouquinho cada dia. Tem relação a isso? Eu acho que é o contrário. Ao contrário? Prefiro que você coma todos os dias um pedacinho. Melhor então. É melhor, porque aí você tem um equilíbrio. Pensa assim, ó, e o melhor momento de comer um chocolatinho, agora todo mundo tá com estoque de comida, de chocolate em casa, vamos guardar né? então pra isso aí. Então, separa lá um pedacinho todo dia. Qual que é o horário do dia que eu quero comer? Vai ser de tarde? Vai ser depois do almoço? Ok. O melhor momento é depois do almoço. Por quê? É o meu horário. Depois do almoço você tem... Como que você monta o teu almoço? Que deveria, né? Montar. Meio prato de verdura e legume. Então tem muita fibra. Mais a proteína e o carboidrato. Então você tem uma refeição ali que a digestão vai ser mais lenta. Vai te deixar saciado por mais tempo. E depois vai entrar o docinho. Se o docinho vem logo depois, essa fibra dos vegetais é como se fosse uma esponjinha. Ele vai segurar esse açúcar. Então, ele não vai cair direto na corrente sanguínea. Nossa, que né? bom. Agora, se eu como lá no meio da tarde, estou em jejum e como um docinho, a minha glicose... Verdade. Leide, muito obrigada. Ficaram várias perguntas aqui, mas você nos ajudou bastante, né? Hoje é o dia da gente comente com saúde. Boa semana para ti, volte sempre. Também, obrigada por ter trazido os sucos, pela disposição.